canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, nos abençoe para a gente fazer mais um vídeo de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, que seja para a salvação das almas, a edificação da igreja e que a gente possa aproveitar, né, esses vídeos para a nossa vida espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, né, já nos encomendamos a Deus, pedimos aí a força do Espírito Santo, porque sem Jesus nós não somos nada, né? Então, gente, antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, o meu recadinho de sempre. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, nos ajude a evangelizar, tá bom? Você aí que participa na igreja, você que é catequista, coroinha, você que é ministro, você que é de grupo de oração, você que trabalha em qualquer pastoral, nos ajude a divulgar esse trabalho, tá? É um trabalho de evangelização pela internet, coisa que eu não vejo, não tem, né? Pelo menos, né, fiel ao magistério da igreja eu não vejo. Então nós estamos estudando aí o catecismo da igreja, estamos fazendo um curso de liturgia no catecismo, nada meu, entendeu? Eu não falo nada da minha opinião, tudo aquilo que eu aprendi com a igreja, ok? Na teologia, nos meus estudos, tá bom? Então, se você quiser fazer um curso de liturgia no catecismo, tá? Você que trabalha na igreja, então, essa é a sua chance. Então, abra comigo aí. Nós já estudamos, gente, todo o credo, né, que é a primeira parte do catecismo. Agora estamos na segunda parte, que é os sacramentos, tá? A liturgia. Então, nós paramos na aula passada no parágrafo 1135. Hoje nós vamos estudar o 1136, na página 320. Então, abra o seu catecismo amarelinho, se você quiser me acompanhar. Página 320, parágrafo 1136, 1136. O título é Celebrar a Liturgia da Igreja. Ok? Então, assim como a igreja crê, ela celebra, tá? A liturgia é o quê? Você celebrar, né, tudo aquilo que a igreja acredita. São os sacramentos, os 7 sacramentos. Então, todo sacramento ele tem uma celebração.
Aí, principalmente a Eucaristia, que é o maior dos sacramentos. Eu sempre falo para os meus alunos na catequese, todos os sacramentos são importantes. O batismo é importante, porque senão se você não é batizado, você não recebe nenhum outro sacramento. Todos os sacramentos são importantes, porque descem da cruz de Cristo, como nós já vimos. Mas a Eucaristia, gente, a igreja dá tanto valor, né, a celebrar a liturgia, celebrar a Eucaristia. Porque ali contém um mistério, né, da nossa redenção, e ali Jesus está presente, corpo, sangue, alma e divindade. Jesus está presente na nossa vida de várias formas, porque Jesus é Deus, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Mas ali não, ali Jesus está presente fisicamente, com seu corpo, sangue, alma e divindade, e dentro de nós, quando a gente comunga, enquanto a espécie do pão e do vinho está, né, em nós, Jesus está presente fisicamente. É uma união que é um mistério, nós não conseguimos explicar. E esse mistério é celebrado na liturgia. Por isso, gente, que é muito importante a gente entender esse mistério e a gente ter gosto de participar. Tá? Ali a gente não assiste a liturgia, a gente participa. Tá? A gente não está ali só como espectador, porque Deus vem ao nosso encontro, Jesus vem ao nosso encontro e depois nós comungamos, nós estamos em comunhão, por isso que a gente fala comunhão. Tá? É uma comunhão entre, né, nós e Jesus. E a iniciativa é dele, não é nossa. Ele quis se dar em alimento a nós. Então, hoje nós vamos ver, tá, quem que celebra a liturgia? Quem celebra? Tá? Muita gente pergunta. Tem algumas perguntas aí que o catecismo deixa para a gente responder, e o catecismo responde. Quem celebra? Como celebrar? Quando celebrar? E onde celebrar? São 4 perguntas que o catecismo faz aí, que nós vamos responder uma por uma. Então hoje nós vamos responder quem celebra a liturgia da igreja. Que só existe na Igreja Católica. Não quer dizer que nós somos melhores que os outros, não. Mas só existe liturgia na Igreja Católica. Não tem nenhuma outra religião que tem liturgia. Entendeu? Esse é o prejuízo do católico deixar a igreja. Olha quanta coisa você vai perder. Como já falei dos sacramentos também. Só na Igreja Católica existem os sacramentos. Ok? Então vamos lá. Parágrafo 1136. A liturgia é ação do Cristo todo. Tem uma expressão aí em latim chamada Christus totus. Tá? Então, a liturgia é a ação do Cristo todo. Tá vendo? Porque é a nossa redenção que está sendo ali tornada presente, que eu já expliquei isso várias vezes. Os que desde agora a celebram, para além dos sinais, muito mais do que um sinal, ok? Já estão na liturgia celeste, em que a celebração é toda festa e comunhão. Festa, gente, não é a festa do mundo, não. Porque Jesus compara com um banquete. Não é? Jesus compara, né, o reino dos céus com um banquete, na qual a liturgia já é uma prefiguração. Que o Scott Hahn explica muito bem isso que eu já falei naquele livro Banquete do Cordeiro. Aqui na Terra, a gente já celebra o que é celebrado lá no céu, a liturgia celeste. Porque é uma igreja só. É uma comunhão. É a igreja da Terra, junto com a igreja do purgatório e com a igreja do céu. É uma igreja só. É a comunhão dos santos. É um dogma de fé. Creio na comunhão dos santos. Santos quer dizer separados. Separado do quê? Do mundo. Né? Do mundo do erro, do pecado, do mal, das trevas. Tanto que a Sagrada Escritura diz que aqueles que fazem o mal não vão entrar no reino. Por quê? Porque ali só vai acontecer, né, a liturgia celeste. Deus com os anjos, os santos, Nossa Senhora e todos aqueles que são salvos. Por isso que não vai existir mais nada de mal. Até a morte já não vai existir mais, diz o Apocalipse. Ok?
Então esse é o parágrafo 1136. Então toda a liturgia é a ação de Cristo. É o próprio Cristo quem celebra, na pessoa do sacerdote. Por isso que o padre não se casa. Gente, o negócio do padre não se casar é esse o motivo. Não tem qualquer outro motivo que você ouvir aí, mentira. Que o padre não quer deixar herança, não é? Que não tem nada a ver. O padre não se casa, por quê? Porque ele, quando ele celebra a liturgia, ele celebra na pessoa de Cristo, e Cristo não se casou. Simplesmente só isso. Simplesmente. Mas por que Cristo não se casou? Por dois motivos. Primeiro, tá? Porque no céu não tem casamento. O próprio Jesus disse isso. Entendeu? Então o padre já experimenta aqui o que ele vai experimentar lá no céu. Ninguém vai se casar no céu. O casamento é um sacramento para este mundo. Jesus disse que no céu ninguém mais vai se casar, nem homem nem mulher. Então o sacerdote aqui já experimenta um pouco disso. Primeira coisa. E segundo, para ele ficar livre. Por que Jesus não se casou? Porque São Paulo diz: essa é a diferença do padre para o pastor. Com todo respeito ao pastor protestante, quem é pastor, eu tenho um tio que é pastor, respeito, mas não tem nada a ver o pastor com o padre. Tem uma diferença brutal. Entendeu? São Paulo diz bem claro: aquele que é casado cuida das coisas dos... Perdão. Aquele que é casado cuida das coisas da sua casa, dos filhos, e tem que fazer isso. E aquele que é solteiro cuida das coisas do Senhor. É o celibatário, é o padre. Então, na pessoa de Jesus, ele ministra todos os sacramentos através do sacramento da ordem, coisa que o pastor não tem. Por isso que na igreja protestante não tem nenhum sacramento. Por isso que você não pode ser católico e protestante ao mesmo tempo, com todo o amor do mundo aos nossos irmãos protestantes. Eu não estou falando isso aqui para brigar com nenhum deles. Eu tenho amigos, eu tenho um tio que é pastor, que eu amo de paixão e o respeito. Entendeu? Mas o católico não pode participar de nada na igreja protestante. Por quê? Porque lá não tem os sacramentos. Lá você tem uma bênção, você tem uma oração do pastor que é válido. Deus pode até operar um milagre lá. Porque eles têm a fé, eles têm a palavra de Deus. Não é verdade? A igreja reconhece isso, mas não é sacramento. Lá não tem nenhum sacramento, nem batismo, nem eucaristia, nem confissão, nem unção dos enfermos, nada disso. Lá não tem nada disso. Lá é uma bênção que o pastor pode dar lá, a ceia deles lá é um símbolo, igual eles dizem, mas não é sacramento. Por quê? Porque não tem o sacramento da ordem. Ok? Então por isso que o padre não se casa. Entendeu? Então não esquece que o padre vai se casar. Esse povo aí que fica falando que a igreja um dia vai... Não vai. Não adianta. O Papa Francisco vai autorizar. Não vai. Podem ficar tranquilos. O Papa é bom? O Papa Francisco é uma maravilha. Mas ele não vai mudar para o padre casar, para ordenar a mulher, não é? Para celebrar casamento de pessoas do mesmo sexo. Ele não vai mudar nada disso. Podem ficar tranquilos. O Papa quer acolher todo mundo. O Papa quer conversar com todo mundo. Mas ele não vai mudar nada. Não adianta. Podem espernear à vontade. Quem é católico e quem não é católico. Se você estiver esperando essas mudanças para você ser católico, esquece que você não vai encontrar isso na igreja. O Papa não vai autorizar padre casar, o Papa não vai autorizar casamento do mesmo sexo e não vai autorizar ordenação de mulher. Não vai. Entendeu? Não adianta que não vai. Ok? Não tem nada a ver, não é discriminação, não é nada, é teológico. É simplesmente porque a igreja nunca teve essas coisas. Tá certo que no começo da igreja os padres eram casados. Sim. Depois a igreja foi entendendo, porque é uma medida pastoral, não é uma medida doutrinária. Mas a igreja foi entendendo que Jesus não era casado. Entendeu? Então não tem outra coisa, não tem nada a ver com Pedro, não tem nada a ver com os apóstolos.
Cristo não era casado. Pedro era casado, ele tinha sogra. Mas o negócio ali não é Pedro, o negócio ali é Cristo. Jesus não era casado e eu já expliquei por que Jesus não casou. Entendeu? Simplesmente isso, mais nada. É uma coisa teológica. Entendeu? Parágrafo 1137. Os celebrantes da liturgia celeste. Olha aí, tá vendo? Para a gente entender, gente, a liturgia terrestre, a gente tem que entender o que é a liturgia celeste, ok? O Apocalipse de São João, lido na liturgia da igreja, revela-nos primeiramente um novo céu e no trono alguém sentado. Tá? Apocalipse capítulo 4, versículo 2. É o Senhor Deus. Isaías 6, versículo 1 e Ezequiel 1, versículo 26 a 28. Em seguida, o cordeiro imolado de pé. Apocalipse 5, 6 e João 1, 29. É o próprio Cristo, né? Cristo crucificado e ressuscitado, o único sumo sacerdote do verdadeiro santuário. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 15, Hebreus 10, 19 a 21. Tá vendo? Então, Jesus é o único sacerdote. O padre é o ministro de Jesus, mas o único e verdadeiro sacerdote é Jesus. Por isso que o padre atua na pessoa de Cristo. Quando o padre vai subir o altar, o presbitério, é Cristo que está subindo o Calvário. Tudo na liturgia, gente, tem uma explicação teológica. Então, quando você vê o padre subir o presbitério ao altar, lembre, Cristo está subindo o Calvário. Ok? Entenderam? O mesmo que oferece e é oferecido, e que dá e que é dado, ou seja, Jesus está ali presente na pessoa do sacerdote, está ali na pessoa de Jesus e nas espécies do pão e do vinho. Então, se não tiver pão e não tiver vinho, não tem liturgia, não tem Eucaristia. Ok? Ali vai acontecer a transubstanciação, o milagre. Muda a substância, aquilo que você não vê. Continua com gosto de pão, aparência de pão, mas não é pão, porque mudou a substância, aquilo que você não vê. Então Jesus está presente nas espécies do pão e do vinho e também na pessoa do sacerdote. Por isso que ninguém mais pode celebrar, a não ser, né, o padre. É o padre que tem que fazer homilia. Por que só o padre pode fazer homilia na missa? Porque é Jesus quem está falando. E ele tem o sacramento da ordem, e ele não é casado. O padre não é casado. Entendeu? Simplesmente por isso. Finalmente, o rio de água da vida, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, Apocalipse 22, 1, um dos mais belos símbolos do Espírito Santo. Tá vendo, gente, como é que o Apocalipse ele é todo simbólico? Ele mostra o quê? A liturgia terrestre unida à liturgia celeste. Então, o Apocalipse não é só fim de mundo. Tem gente que acha que o Apocalipse só fala de fim de mundo. Não. O Apocalipse ele é atual. Ele mostra a vitória de Cristo e da igreja sobre o mal. Entendeu? Então ele fala do passado, da perseguição dos cristãos lá no passado, do que a igreja vai ser perseguida no presente e também do futuro. Então ele é um livro que aborda tudo. Passado, presente e futuro. Por isso que ele é difícil de entender. Tem coisas que já aconteceram, tem coisas que estão acontecendo e tem coisas que ainda vai acontecer. Por isso que não é fácil de entender o Apocalipse. Por isso tem que ter muito cuidado. Entendeu? Tem muitos erros do livro do Apocalipse. Muita besteira que as pessoas falam. Então, cuidado. Cuidado na hora de ler o Apocalipse. Aliás, cuidado na hora de ler qualquer livro da Bíblia. Principalmente os mais difíceis. O Apocalipse é um deles. Se não, o mais difícil. Parágrafo 1138. Recapitulados em Cristo, participam do serviço do louvor a Deus. Então,
A liturgia é um louvor a Deus, ação de graças e louvor a Deus. É o que nós vamos fazer lá no céu. Eu já cansei de explicar e fiz vários vídeos de escatologia explicando isso. O que nós vamos fazer lá no céu? Louvar a Deus, bendizer a Deus e intercedermos pelos outros. Por isso que a igreja ensina que lá nós podemos interceder. Quem estiver no céu vai estar lá louvando a Deus e intercedendo. Porque lá no céu não tem mais nada para fazer, a não ser louvar a Deus e interceder. É um eterno louvor. Né? Então o catecismo já diz aqui. E aqui na liturgia também. E a realização desse seu desígnio, as potências celestes, olha aí que bonito, tá? As potências celestes, Apocalipse 4, 5, Isaías 6, 2 a 3. A criação inteira, os quatro viventes, os servidores da antiga e da nova aliança, os 24 anciãos e o novo povo de Deus, os 144 mil, que está lá, não é? Que não é, gente, 144 mil ao pé da letra, não, pelo amor de Deus. Não vai entender as coisas ao pé da letra, não é 144 mil, não. É uma infinidade que a gente não consegue contar, entendeu? Não leve ao pé da letra. Em especial os mártires imolados por causa da palavra de Deus, Apocalipse 6, 9. E a Santa Mãe de Deus, a mulher e a esposa do Cordeiro. Então, aquela mulher do Apocalipse é tanto Nossa Senhora quanto a igreja. As duas. Pena que, para os nossos irmãos protestantes, eles só aceitam que é a igreja, não aceitam que é a Virgem Maria. Mas é as duas, é a Virgem Maria e também é a igreja. E, finalmente, uma multidão imensa, impossível de se enumerar, de toda nação, raça, povo e língua. Apocalipse 7, 9. Por isso que a igreja já canonizou vários santos, já percebeu? Que a igreja já canonizou vários santos de vários lugares do mundo? De tudo quanto é jeito? Pobre, rico, negro, branco, homem, mulher, não importa. De várias raças, línguas, não é? Não importa, por causa do que diz o Apocalipse 7, 9. A salvação é para todos. Tem gente que acha que a salvação é só para padre, bispo, papa. Não, a salvação é para todos. É dessa liturgia eterna que o Espírito, ou seja, o Espírito Santo, e a Igreja nos fazem participar quando celebramos o mistério da salvação nos sacramentos. Olha, então, celebrar os sacramentos, gente, é celebrar isso. Principalmente a Eucaristia. Agora, olha que coisa linda. Saber que ali a gente já está participando da liturgia celeste. O que nós vamos celebrar lá no céu, nós já estamos celebrando aqui na terra. Aqui é o princípio. E lá é o fim. Esse é o parágrafo 1139. O 1140 fala dos celebrantes da liturgia sacramental. Vamos ver. É toda a comunidade, olha aí, tá vendo? A igreja quer dizer comunidade, comunhão, tá? Assembleia. Por isso que eu já falei, gente, o católico é um ser comunitário. Não tem esse negócio de rezar em casa. Pode rezar em casa, não tem problema. Tá doente? Melhor rezar em casa. Mas tá bom, se você tá bem de saúde, vá para a comunidade, vá para a igreja. Você que está afastado, volte para a comunidade. Até porque, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. A união faz a força, não faz só açúcar. Eu estou cansado de falar isso. Então você tem que ir para a comunidade. É toda a comunidade, corpo de Cristo. Olha aí, tá vendo? Você é membro pelo batismo, você faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Unida à cabeça, aquilo que eu já estou cansado de falar. Nós somos igreja. Nós somos igreja. A igreja, gente, não é só o Papa, não. A igreja não é só o bispo, não. A igreja não é só o diácono e o padre, não. Nós leigos também somos igreja. Nós também, pelo batismo, nós também somos membros do corpo, unidos à cabeça. Por isso que eu estou falando. Você que está afastado, volte. Ah, mas na igreja tem gente ruim, mas tem gente boa. Na igreja tem padre ruim, mas tem padre bom.
Eu não estou falando de você voltar para a igreja por causa de padre, nem por causa de A, B ou C, por causa de Jesus. Não vai na igreja por causa de padre. Vai na igreja por causa de Cristo. Porque ali é a casa de Deus. Entendeu? Não tem coisa melhor do que você estar na presença de Deus, na casa de Deus. Ali é a casa de Deus. Vai ali rezar. Não importa se o padre é bonito ou feio, se ele é gordo ou magro, não importa. Importa que você está ali por causa de Jesus. O padre pode ser até um pecador, mas é ele que vai te dar o corpo de Cristo. Sem ele não existe corpo de Cristo. Já expliquei. Não importa, gente. Não importa se o padre é santo ou não é. Mas se ele é padre, se ele não está ali como impostor, é ele que vai te dar a hóstia. É ele que vai te dar o corpo de Cristo. Sem ele você não recebe a hóstia. Por isso que eu pedi aqui no começo. Senhor, mande mais operários para a vossa messe. Se acabar os padres, acabou a Eucaristia. Você não tem mais Jesus. Unida à sua cabeça é quem celebra. Olha aí, tá vendo? Então é eles que celebram. As ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da igreja, ou seja, o corpo de Cristo, não é? Que é o sacramento da unidade. Olha que coisa linda. É uma união. Por isso que eu estou falando, gente. A união faz a força. Por isso que o padre tem que estar em união com o bispo tem que estar em união com o papa. Senão, não é a igreja de Cristo. Entendeu? E Jesus rezou por isso. Leia lá o Evangelho de São João, capítulo 17, você vai entender o que eu estou falando. Jesus, antes de morrer, Jesus rezou pela unidade da igreja. Por isso, gente, quem é que divide, gente? Você sabia que a palavra diabo significa aquele que divide? Quem que divide? Isso não é só na igreja, não. É na família, né? É nos grupos, é no trabalho. Tudo que divide não vem de Deus. Tudo que une vem de Deus. Por isso que o divórcio não vem de Deus. A separação não vem de Deus. Deus não quer separação de ninguém. Deus não quer o divórcio. Por que o diabo gosta tanto de separação? Separar os casais. Por quê? Porque ali não tem união. Onde não tem união, Deus não está presente. Então é isso que ele está dizendo aqui. Então é o sacramento da unidade. Isto é, o povo santo. Olha aí. Nós somos um povo santo. A família de Deus. Unido e ordenado sob a direção dos bispos. Foi o que eu falei. Toda diocese tem que ter um bispo. Graças a Deus nós temos o nosso bispo, Dom Roberto. Era o Dom Roberto Guimarães, agora é o Dom Roberto Francisco. Então nós temos que estar em união com o nosso bispo. Em comunhão com ele. Porque ele é sucessor dos apóstolos. É sucessão apostólica. Entendeu? Por isso, estas celebrações pertencem a todo o corpo da igreja. Influem sobre ele e o manifestam, mas atingem a cada um de seus membros de modo diferente, conforme a diversidade de ordens, ofícios e da participação atual efetiva. Quem disse isso foi o documento da Igreja do Vaticano II, a Sacrosanto Concílio. Por quê? Cada um na igreja tem uma função. Não é? O padre tem uma função, o bispo tem uma função, o padre tem outra, o papa tem outra, o diácono tem outra, e nós leigos temos outra. Que graças a Deus, gente, o Concílio Vaticano II fez essa maravilha de abrir para nós. O leigo hoje, gente, faz mais, se bobear, ele tem mais trabalho na igreja do que muitos padres. Olha só o que eu estou fazendo aqui. Antes do Concílio Vaticano II eu não podia fazer isso, só padre podia fazer. Olha só o que eu estou fazendo aqui. Então, hoje, o leigo hoje, gente, faz muita coisa na igreja. O leigo hoje pode ser um coroinha, pode ser um acólito, pode ser um ministro, pode ser catequista, pode ser tudo. Várias coisas que a igreja abriu. Em comunhão com o bispo e com o papa. Nada por conta própria. Tá?
É por isso que todas as vezes que os ritos, olha aí, tá vendo? Não importa que a missa é em português, que a missa é em latim, não importa a língua. O que faz as nossas celebrações é o rito, que está ali no missal romano, que é o que rege, não é, a liturgia. Ninguém pode mudar nada do que está ali no missal romano. Os ritos, de acordo com a sua própria natureza, admitem uma celebração comunitária, que eu já falei, com assistência e participação ativa dos fiéis. Olha aí, tá vendo? Então, gente, a gente precisa ter uma participação ativa na liturgia. Depois da pandemia, gente, muita gente não voltou para a igreja. Acho que a pandemia continua. Ou não sei se é uma desculpa, né? Tem gente também que, né, aproveita, não é verdade? Gente, já é pra gente voltar. Você que ainda não voltou, volte. Você que está afastado, volte. Ativa. Seja inculcado que, na medida do possível, ela deve ser preferida à celebração individual ou quase privada. Olha aí, tá vendo? Também diz o documento do Vaticano II, a Sacrosanto Concílio, número 27. Então, gente, a igreja dá mais valor à celebração comunitária de todo mundo junto do que privada, né? Também pode fazer uma celebração privada com um grupo privado, pode fazer, mas a igreja prefere aquela, né, que está todo mundo. Por causa disso, gente, porque quanto mais pessoas, é mais forte, a oração é mais forte. Quanto mais gente unida, já é forte, 2 é mais, 10 é mais, 1000 é mais. Entendeu? Então, por isso que é importante você ir para a liturgia. Você ir para a igreja. Não é para ficar em casa. Esse é o parágrafo 1140. O 1141 diz assim: a assembleia, olha aí, a igreja quer dizer assembleia, que celebra é a comunidade dos batizados. Por isso, gente, que o batismo é importante, porque o batismo nos faz membros da igreja. Se você não é batizado, você ainda não é um membro da igreja. Sabia que antigamente as pessoas que não eram batizadas na hora do Pai Nosso, a pessoa tinha que ficar separada? Por quê? Porque você ainda não é filho de Deus pelo batismo, você ainda não é membro da igreja. É o batismo que nos incorpora isso tudo. E tem gente aí que agora não quer batizar mais. Vou esperar crescer. Fazer o quê? Os quais, pela regeneração e unção do Espírito Santo, no batismo e na crisma. Quando é que a gente recebe a unção do Espírito Santo? Primeiro no batismo e depois no crisma. É outra coisa que eu venho falando aqui. Tem gente que acha que a crisma é facultativo. Eu vou crismar se der o crisma. É obrigatório crismar. Agora, também não vá só para cumprir uma obrigação. A crisma, gente, é um sacramento importantíssimo. Mas é para você continuar na igreja. Tem gente que vai crismar, depois some da igreja. Já fiz primeira comunhão. Já crismei, agora não preciso mais nada. Aí que você tem que continuar. A crisma é para isso. O seu batismo é para isso, para você continuar trabalhando na igreja, no corpo de Cristo. O que eu vou fazer para ajudar? Eu vivo falando isso para os meus alunos. Aonde que eu posso ajudar? Qual pastoral que eu posso trabalhar? Posso ser um catequista. Posso participar de um grupo de oração. Gente, na igreja tem vários cargos. Entendeu? Aonde eu posso me encaixar? O que eu posso fazer para ajudar? Para que o reino de Deus cresça e apareça. São consagrados, olha aí, tá vendo? Para serem casa espiritual e sacerdócio santo, e para poderem oferecer um sacrifício espiritual, toda atividade humana do cristão. Aqui, quem falou foi a Lumen Gentium número 10, que é outro documento do concílio. Aqui já é aquele que é consagrado, aquele que recebeu o sacramento da ordem.
Tem a parte dos leigos e tem também a parte do clero. Aqui já é a parte do clero. Tá vendo? Aqueles que são consagrados para serem casa espiritual, sacerdócio santo e para poder oferecer um sacrifício espiritual, toda atividade humana do cristão. Este sacerdócio comum é o do Cristo, único sacerdote, participado por todos os seus membros. Olha aí, tá vendo? Então, por isso que eu estou falando, na igreja cada um tem a sua função. O leigo tem a sua função e o padre, o diácono e o bispo e o papa têm a sua função. Qual é a função do padre? Oferecer pelo povo um sacrifício a Deus. É a Eucaristia, a Santa Missa. O leigo jamais pode celebrar missa. O que o leigo pode fazer? Celebração da palavra, mas não é missa, porque não tem consagração. Tem gente que acha que celebração da palavra é missa. Ah, vou participar da celebração da palavra, então já participei. Não, senhor. Você tem que participar da missa. Por quê? Celebração da palavra não tem consagração, não tem sacerdote. O leigo não pode celebrar a liturgia, só quem é ordenado. Entendeu? A Mãe Igreja deseja ardentemente que todos os fiéis sejam levados àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas que a própria natureza da liturgia exige e a qual a força do batismo, o povo cristão, geração escolhida, sacerdócio régio, gente santa, povo de conquista. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha, a palavra de Deus te convidando. Tá? É muito triste, gente. É muito triste a gente ver pessoas que foram batizadas, crismadas, fizeram a primeira comunhão afastadas. Ah, não vou mais na igreja. Não importa. Não importa o motivo. Volte. Você que está abandonado, você que está... volte. Não importa o motivo que fez você largar. Volte. Mas volte agora diferente. Volte por amor a Cristo, por amor à igreja, não a pessoas. Gente, se a gente for ver pessoas, a gente vai abandonar tudo. Eu falo por mim. Entendeu? Por que eu continuo firme? Por que eu continuo aqui? Por que eu aceitei esse desafio? Porque o meu amor é a Jesus e é a igreja, não é a pessoas. Se fosse a pessoas, eu não estava mais aqui. Pessoas que te apontam o dedo, pessoas que te julgam, entendeu? Mas eu não quero, Deus sabe que eu não quero nada para mim, a glória não é para mim, a glória é para Ele. Eu sou só um instrumento, eu só estou fazendo aqui uma ajuda, mas se de hoje para amanhã, né, eu precisar sair e botar outro aqui no meu lugar, eu não vou ficar triste por isso não. Não tem problema nenhum, eu quero ajudar, para que o reino de Deus cresça e apareça como fez João Batista. Importa que Jesus apareça, não eu. Eu não quero aparecer, nunca quis aparecer. Quem me conhece sabe. Eu quero ficar escondido, quero ser o último. Entendeu? Aliás, essa já é a minha característica, né? De buscar sempre o último lugar. Aprendi com Santa Teresinha. Diz que Santa Teresinha ensinava isso. Busque sempre o último lugar. Ninguém vai brigar com você por ele. As pessoas brigam pelo primeiro lugar, não é verdade? Eu tenho que ser sempre o primeiro. Não, mas não esqueça. Os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Então, por isso que aqui eu quero ser sempre o último. Mas no céu também eu não quero ser o primeiro, não. Se tiver um lugarzinho lá, não é? Igual o Padre Léo falava, né? Se tiver aquele lugar, aquele último lugarzinho lá, eu estando lá já tá bom. Na hora que a porta fechar, eu quero entrar. Não importa se é primeiro, se é segundo. Eu quero entrar. Não importa. E aqui eu já quero experimentar isso. Quero ser o último. Então, gente, vamos ter um pouquinho de humildade. Não é porque a gente está aqui que a gente é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Talvez eu seja o pior. O melhor não. Mas Deus me chamou. Deus me chamou. Quer fazer? Quero. Do jeito que eu sou. Com os meus defeitos. Mas eu quero. Eu quero ajudar. O pouco que eu sei eu quero transmitir. Isso eu quero. Então eu espero que você tenha essa consciência.
tem direito e obrigação. Olha aí, tá vendo, gente? Então, né, a pessoa que trabalha na igreja é um direito pelo batismo. O batismo nos dá um direito, mas também nos dá uma obrigação. Que obrigação? É o que eu estou acabando de dizer. Eu estou trabalhando para o reino de Deus, não é para mim. Não é para o meu ego, para o meu orgulho. Não. Eu quero trabalhar para que o reino de Deus se desenvolva, que mais pessoas possam... Né? Quem dera que todas as pessoas que eu conheço, que passam pela minha vida, né, pela minha família... Né? Gente, o que eu já rezei para minha família se converter, para os meus amigos, até meus, se eu tiver, não sei se eu tenho, talvez tenha, até mesmo se eu tiver inimigos, que eles se convertam e venham para Deus, é o que eu mais rezo. Porque eu quero ver todo mundo no céu, não quero ver ninguém no inferno. Quero encontrar com todo mundo no céu. Eu sei que isso não vai acontecer. Infelizmente eu sei que isso não vai acontecer, mas pelo menos é o pedido que eu faço. Entenderam? Pelo menos aquelas pessoas, né, que eu possa ter um contato, né, e que essas pessoas também possam alcançar a salvação. Esse é o parágrafo 1141. Agora, 1142. Mas os membros não têm todos a mesma função. Olha aí. Romanos 12:4, aquilo que eu já expliquei. Cada um tem uma função na igreja. Pena que as pessoas, né, querem ter várias funções. Não, gente, tenha uma. Tem gente que tem 10 cargos, o Padre Léo falava isso. Tem gente que tem tanta coisa, né, quer ser tanta coisa na igreja. Eu não, eu só quero ser uma coisa, catequista. Eu quero só pregar a palavra de Deus. Do jeito que eu não quero ser padre, nem diácono, nem nada. Eu quero ser catequista. Evangelizar, mais nada. É isso que eu quero ser. Então cada um tem que ter uma função. Mas uma só, gente. Não precisa ter 10 funções. Pelo amor de Deus, pra quê? Pra que você quer ter 10 funções na igreja? Pra achar que você é melhor do que o outro? Não, nós temos que servir. Jesus disse, aquele que quer ser o melhor, que sirva os outros. Então, cada um não tem a mesma função. Romanos 12:4. Certos membros são chamados por Deus, né? Na e pela igreja a um serviço especial da comunidade. Olha aí. Todo chamado, vocação, vem de Deus, é um chamado. Ok? Tais servidores, então você é um servidor, você é para servir, acabei de falar. São escolhidos e consagrados pelo sacramento da ordem. Olha aí, tá vendo? Então o padre, o diácono, o bispo e o papa, eles são consagrados a Deus pelo sacramento da ordem. Por isso que eu falo, cuidado na hora de ficar falando do padre. Eu fico muito chateado com isso. Porque ele é um consagrado a Deus. Tá bem claro aí. Por meio do qual o Espírito Santo, olha aí, não é eu, não é você. O Espírito Santo os torna aptos a agir na pessoa de Cristo cabeça, para o serviço de todos os membros da igreja. Então, o padre ele é ordenado para servir a igreja e os membros. Entendeu? Então, o padre, gente, ele tá ali para quê? Para nos servir. Para ministrar os sacramentos na paróquia e para servir os fiéis. Por isso que ele atende confissão. O padre atende direção espiritual. Agora, na matriz aqui tem direção espiritual. Olha que benção. Toda terça-feira, de manhã com um padre e à tarde com outro padre. Você pode marcar lá para fazer uma consulta com ele. O padre é para isso. Ali ele vai te aconselhar. Tá com problema? Vai lá. Quer um aconselho melhor do que esse? Está passando por dificuldades? Marque lá, agenda lá, conversa com o padre. O ministro ordenado é como o ícone de Cristo sacerdote. Olha aí, por isso que a gente chama do padre de sacerdote, que é aquele que oferece a Deus um sacrifício. Já que o sacramento da igreja se manifesta plenamente na Eucaristia, é na presidência da Eucaristia que o ministério do bispo aparece primeiro e em comunhão com ele.
o dos presbíteros e o dos diáconos. Olha, a hierarquia da igreja, tá vendo? Então, como é que é a hierarquia da igreja de baixo para cima? Tirando o Papa. Bispo, padres e diáconos. Perdão, de cima para baixo. Desculpa. De cima para baixo. De baixo para cima, diácono, padre e bispo. Tá bem claro aqui. Olha aí. Os bispos, o ministério do bispo aparece primeiro. Por quê? Porque o bispo é sucessor dos apóstolos. Então, o primeiro é o Papa, né? Que é o sucessor de Pedro. Então, o Papa ordena o bispo, né? E o bispo ordena quem? Os presbíteros, tá vendo? Por isso que eu já falei aqui. A palavra correta é presbítero. A gente chama de padre, um pai espiritual, mas a palavra correta é presbítero. E diáconos, tá vendo? Então essa é a hierarquia da igreja. Tá vendo? Esse é o parágrafo 1142. Parágrafo 1143. No intuito de servir as funções do sacerdócio comum dos fiéis, existem também outros ministérios particulares não consagrados pelo sacramento da ordem. Olha aí, tá vendo? Então, primeiro o catecismo falou daqueles que são consagrados pelo sacramento da ordem, que eu já expliquei. Tá vendo? Então, eles é o clero, a hierarquia da igreja. Papa, bispos, padres e diáconos. É uma coisa. Agora o catecismo já vai falar de outros. Ó. Não consagrados pelo sacramento da ordem. Tá? Então, só tem o sacramento da ordem, diácono, bispo, padres e o Papa. Tá? Nós leigos não temos o sacramento da ordem. Tá? E cuja função é determinada pelos bispos de acordo com as tradições litúrgicas e as necessidades pastorais. Então, o leigo, tá? Nós leigos, podemos ter as nossas atividades em comunhão com o padre e o bispo, ok? Também os ajudantes, os leitores, os comentaristas e os membros do coral desempenham um verdadeiro ministério litúrgico. Olha aí, tá vendo? Isso quem diz também é Sacrosanctum Concílio número 29. Olha a importância. Tá vendo? Então, na igreja também tem aqueles que ajudam na hora da celebração, das celebrações, os ajudantes, né? Os leitores. O leigo pode fazer a primeira leitura. Na missa, o leigo pode fazer a primeira leitura e a segunda. Não pode fazer o evangelho nem a homilia. A primeira e a segunda o leigo pode fazer. Na celebração da palavra, né, um leigo, né, autorizado pode até fazer a leitura do evangelho, porque não é missa. Se não é missa, é uma celebração da palavra, até o leigo pode ler o evangelho. Não pode fazer consagração, mas ler o evangelho pode, porque não é missa. Ok? Os comentaristas, então na liturgia tem os comentaristas, não é? Os membros do coral, a parte da música, que eu também já cansei de falar, não tem problema. Pode ter música, mas que seja uma música de acordo com a liturgia. Não pode ser qualquer música. Que seja baixinho, não seja aquela barulhada, aquela batucada toda. Não é? Desempenham um verdadeiro ministério litúrgico. Olha aí, tá vendo? Então todos, gente, tem uma função na liturgia. Tá? Todos, cada um tem a sua função. Agora, um não pode querer fazer a vez do outro. Leigo é leigo, cada um faz a sua, clero é clero. Não é? Cada um tem a sua parte para fazer. Ok? Isso é o parágrafo 1143. Agora, 1144. Assim, na celebração dos sacramentos, a assembleia inteira é o liturgo. Olha aí, tá vendo? Então, olha que bonito que o catecismo está dizendo. Todos nós fazemos parte da liturgia. Tanto nós leigos quanto quem está celebrando. Cada um segundo a sua função. Mas na unidade do Espírito, quem faz isso, gente? É o Espírito Santo, que eu já expliquei. Quem une é o Espírito Santo. Quem divide é o diabo. Que age em todos. Olha aí, tá vendo?
Toda celebração que haja é o Espírito Santo. Nas celebrações litúrgicas, cada qual, ministro ou fiel, olha aí, ministro é aquele que está celebrando, fiel somos nós que estamos ali participando. Ninguém está ali assistindo missa, ali estão participando. Ministro ou fiel, ao desempenhar a sua função, faça tudo e só aquilo que pela natureza da coisa ou pelas normas litúrgicas lhe compete. Sacrosanto Concílio, número 28. Tá vendo? Então, gente, todo mundo tem a sua função na liturgia, na igreja. Tá? De acordo com a sua, né, com o seu estado, com aquilo que... Né, e a gente tem que obedecer. Né? Infelizmente, gente, é muito difícil a gente obedecer. Né? É uma palavra que está muito desgastada. É a palavra obediência a Deus e aqueles que são superiores a nós, vamos dizer assim. Não é? E na igreja pior ainda. É muito ruim quando a gente acha que na igreja pode tudo. Não é? Porque infelizmente é o que nós estamos vendo hoje aí. É só você pegar a internet aí, você vai ver as nossas celebrações como que está sendo celebrado. De qualquer jeito, cada um faz o que quer. E infelizmente com autorização até mesmo de alguns padres. E até de alguns bispos. Infelizmente. Infelizmente. É o que mais a gente está vendo aí. Influência da teologia da libertação, que eu já fiz um vídeo aí. Sobre a teologia da libertação. Esse estrago na liturgia aí, quem fez é a teologia da libertação. Que acha que pode fazer tudo na liturgia. Não é o Concílio Vaticano II, que não mandou fazer nada disso. Entendeu? Tirou Deus do centro e botou o homem. Tirou o evangelho e botou o quê? Agora as nossas liturgias agora é o quê? Virou política, social. É isso que virou as celebrações litúrgicas hoje. A homilia hoje só se fala de política, só se fala de viver bem em sociedade. E o evangelho fica onde? É o evangelho que salva. Fazer o quê? Então, gente, na próxima aula nós vamos continuar. Sinais e símbolos litúrgicos. Como celebrar a liturgia? Como deveria ser a nossa liturgia? De acordo com o missal romano. Então, nós vamos estudar na próxima aula. Tá? Ainda tem mais coisas aí, se Deus quiser. Né? A gente ainda vai levar bastante tempo para poder explicar. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.